Bora lá, pessoal. Último desafio aqui da lista. Tem todo um contexto aqui, mas basicamente o que a gente vai ter que fazer é validar 3 inputs, sendo que cada input tem uma validação específica. O primeiro input é para representar um produto, e esse produto só pode conter letras, não pode ter espaços vazios, e ele também não tem limite de tamanho, mas essa informação não vai importar muito para a gente. O segundo input vai ser um número de série, e nesse número de série ele basicamente tem que ser uma sequência de 4 dígitos, ou seja, uma sequência de 4 dígitos, de 4 números inteiros. E a gente vai ter o valor, e o valor, ele em suma aqui, em resumo, ele vai ter que ser como se fosse um float com 2 casas decimais. Só que todos esses inputs aqui, isso não foi dado no problema, mas a gente pode lidar com eles como strings, a gente não precisa converter eles, porque aqui num exemplo correto, quando tudo é inserido corretamente, a gente só precisa printar isso. E se você ver aqui embaixo, onde a gente tem um exemplo errado, quando a gente tiver um exemplo errado, a gente vai precisar printar uma mensagem aqui. Então, nada que nos obriga a trabalhar com números ou qualquer outro tipo de dados. Então, vamos trabalhar só com strings aqui. E a minha resolução, eu segui uma abordagem um pouco diferente aqui. Não tem problema nenhum se você fez de outro jeito. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu vou, para cada input, validar ele individualmente. E caso ele não seja válido, eu vou pedir para que o usuário insira ele de novo. Ou seja, vou entrar no modo persistente aqui com o usuário. Por exemplo, se eu estou pedindo o produto, para o usuário inserir o input do produto, e ele me inseriu um input inválido, eu vou pedir para ele inserir o input do produto de novo, até que ele insira o input do produto que seja válido. Eu vou fazer isso para todos os inputs. Não tem problema nenhum, caso você tenha recebido todos os 3 inputs e validado eles separadamente, após receber eles, enfim, não tem problema. Eu só quis fazer assim para ter a oportunidade de apresentar alguns conceitos para vocês. Tá bom, vamos lá. Antes de começar, olhando aqui para o código, perceba que eu vou usar esse isAlpha e esse isDigit. Vou fazer um disclaimer aqui só para explicar eles rapidamente. Eu vou usar outras coisas que eu também vou explicar logo mais, mas por hora vamos nos ater aqui. Beleza. O isAlpha e o isDigit são métodos que eu posso usar em objetos do tipo string. Não se preocupem muito com a terminologia por hora, vocês vão ver o que são métodos mais à frente. Mas, basicamente, métodos são coisas que eu posso fazer com um objeto de certo tipo. Por exemplo, esse método isAlpha, eu posso usar ele quando eu tiver uma string. E o que ele vai fazer é o seguinte. Perceba que aqui eu tenho a minha string ABC. Se eu usar o isAlpha nela, eu faço isso colocando .isAlpha depois da string que eu quero usar esse método. Se eu fizer isso, ele vai me retornar um true. Por que ele vai me retornar um true nesse caso? Porque o que o isAlpha faz é verificar se a string que você está passando, que você está usando ele, só contém caracteres do alfabeto, basicamente. Ou seja, se a sua string só contiver caracteres de A a Z, e você usar o isAlpha nela, você vai receber como retorno true. Só que, se você tiver qualquer coisa diferente disso, por exemplo, um espaço, você vai receber como retorno falso. E é basicamente isso que faz o isAlpha. O isDigit é semelhante, só que ele faz isso para dígitos. Ou seja, se a sua string contiver qualquer coisa que não sejam dígitos de 0 a 9, isso aqui vai retornar falso para você. E caso você só tenha dígitos na sua string, o retorno vai ser true. Beleza? Feito esse disclaimer, vamos voltar para o código. Tá bom.
Aqui eu vou pedir o input do produto para o usuário. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Perceba aqui, se o usuário me inserir um produto que não contém apenas caracteres do alfabeto, esse produto.isAlpha vai retornar false. Mas veja que eu tenho um not aqui. Então eu teria um not false, que é um true. Como é um true, o que está dentro desse laço aqui ia ser executado. E o que está dentro do laço é justamente a mensagem de erro e eu pedindo para o usuário me fornecer um outro input. E beleza. Basicamente essa é a minha abordagem e perceba que essa verificação com o isAlpha é suficiente para o produto, porque o que a gente precisa verificar no produto é basicamente se ele só contém letras. E é justamente o que o isAlpha faz. E tá bom. Enquanto o usuário inserir um produto inválido, por assim dizer, eu vou printar para ele essa mensagem de erro aqui e eu vou pedir para ele inserir um outro produto. E isso vai ocorrer até que ele insira um produto que seja válido. Quando ele inserir um produto que for válido, o fluxo de execução vai vir para cá e aqui a gente vai pedir para ele inserir o número de série. E beleza. Aqui a ideia é semelhante, só que aqui eu tenho duas verificações para fazer. Eu preciso que o número de série seja um número com 4 dígitos e que ele seja um número, né? Ou seja, todos os dígitos têm que ser um número. E eu faço essa verificação da seguinte forma. Eu uso a função len na variável número série e como a variável número série veio de um input, ela é do tipo string. E a função len, quando aplicada em uma string, me retorna o tamanho daquela string, ou seja, a quantidade de caracteres que ela tem. Então, o que eu estou fazendo nessa expressão booleana que está selecionada aqui é basicamente ver se a variável número série guarda um número que tem 4 dígitos, guarda alguma coisa que tem 4 dígitos. Eu vou verificar se essa alguma coisa é um número fazendo número série.exist, igual eu expliquei para vocês ali embaixo. Beleza. Essas são as duas condições que eu preciso para verificar o número de série. E perceba aqui, se isso aqui for falso, isso aqui tudo vai ser falso. Porque aqui eu tenho uma expressão booleana end, que é um e, que só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Do mesmo modo, se isso aqui for falso, toda a expressão aqui vai ser falsa. Ou seja, se alguma dessas duas condições for falsa, toda essa expressão vai ser falsa, e como eu tenho um not aqui, essa condição aqui do while vai ser verdadeira. Como essa condição é verdadeira, o que está indentado à frente do while vai ser executado, e no caso o que está indentado à frente do while é isso aqui, que basicamente contém a mensagem de erro e um outro pedido de input para o usuário. Isso aqui vai ocorrer até que o usuário insira um número de série válido. E beleza, vamos para o valor para fechar aqui. E basicamente aqui a gente está pedindo para que o usuário insira o valor no input. E aqui o nosso while vai ter uma abordagem um pouco diferente. A gente só vai sair desse while, perceba que aqui a gente tem um while true. Então, eu necessariamente vou ter que dar um break aqui, para que isso aqui não caia em um loop infinito. E perceba que eu tenho esse break justamente aqui. E esse break está indentado à frente desse if aqui. E esse if tem essa condição aqui. Ou seja, o break só vai ocorrer quando essa condição aqui ocorrer. E essa condição toda é justamente o que eu preciso para dizer que um valor é válido. Tá bom. Perdão, eu tô um pouco gripado, enfim. Ignorem a minha voz por hora. Vamos lá. Beleza. E caso aquela condição ali não seja satisfeita, a gente vai cair no else, e o else segue a abordagem das validações anteriores,
que é basicamente imprimir a mensagem de erro e pedir um outro input. Mas vamos lá, vamos entender o que está dentro desse while agora. Beleza, aqui eu estou usando uma outra coisa nova, que é esse split. Eu vou fazer um disclaimer aqui de novo para explicar o split. Tá bom? Vamos lá. Sala de código. O split também é um método que eu uso em objetos do tipo string. E não se preocupem com essa terminologia por hora. Mas vamos supor que eu tenha a string 12.65. Se eu usar o split nela, passando o ponto como parâmetro, o que vai acontecer é que isso aqui, essa expressão, vai me retornar uma lista que contém uma string que guarda o que está antes do ponto e uma outra string que guarda o que está depois do ponto. Vamos lá? Isso aqui é uma lista. Vocês vão ver o que é a lista logo à frente, na próxima aula, salvo engano. Então não se preocupem muito com a estrutura por agora. Só pensem numa lista como algo que eu possa acessar posição a posição, igual eu faço com uma string. Por exemplo, se eu passar aqui colchete 0, eu vou acessar a primeira posição da lista, que é o 12. Se eu passar colchetes 1, eu vou acessar a segunda posição da lista, que é o 65. Beleza? E é isso que o split faz. Acho que não preciso fazer outro disclaimer aqui. Só gravem isso, que uma lista é uma coisa, por hora entendam assim, que eu posso acessar, é uma estrutura de dados, que eu posso acessar cada uma das posições dela, igual eu posso fazer com uma string. E beleza. Tá bom. Vamos lá. A gente vai fazer o split passando o ponto e vai salvar o resultado do split nessa variável parts. Ou seja, essa variável parts vai conter uma lista que vai ter tudo que está antes do ponto e tudo que está depois do ponto. O que está antes do ponto na primeira posição, o que está depois do ponto na última posição. Se só tiver um ponto, e aqui vamos considerar que só vai ter um ponto, para não complicar as coisas. E beleza. Tá. Tá bom, vamos lá. Basicamente o que vai ocorrer aqui é o seguinte. A gente vai fazer uma série de verificações para ver se o valor é válido. Nessa parte que eu selecionei, a gente está verificando se o tamanho, se a quantidade de elementos que contém na lista partes é igual a 2. Ou seja, a gente está verificando se só tem um ponto. Porque se só tiver um ponto, partes vai ser uma lista que tem tudo que está antes do ponto e tudo que está depois do ponto. Ou seja, uma lista de 2 elementos. E então, é basicamente o que a gente está verificando aqui. Depois a gente está verificando se o primeiro elemento da lista partes é um dígito, ou seja, seria um número de 0 a 9. E a gente está fazendo a mesma coisa para o segundo elemento da lista partes, ou seja, seria um dígito de 0 a 9. E aqui, por fim, a gente está vendo se o tamanho do que está na segunda posição de partes é igual a 2. Tá. Lembra que o que vai estar em partes na primeira posição é uma string e o que vai estar em partes na segunda posição é uma string. O que a gente está vendo aqui é se a string da segunda posição da lista partes tem tamanho 2. Isso é basicamente verificar se eu tenho duas casas decimais após a vírgula ou após o ponto. No meu caso aqui, o ponto, porque eu fiz o split com o ponto. E beleza. Caso tudo isso ocorra, a gente dá um break, e aí a gente vai sair do while, e aí o fluxo de execução vai vir para cá, e a gente vai exibir os resultados e fim de papo, acabou o programa. Mas caso alguma daquelas condições ali em cima seja falsa, perceba que aqui eu tenho uma expressão booleana composta somente por ends, então tudo isso daqui tem que ser verdadeiro para essa expressão booleana ser verdadeira. Então, caso alguma das coisas ali seja falsa, eu vou printar o erro aqui para o usuário e eu vou pedir para ele inserir um novo valor, e eu vou fazer isso até que ele insira um valor válido. E beleza, é isso o código. Aqui tem um exemplo de execução, e veja que eu inseri o 26 ali e ele reclamou. E depois eu inseri o 26.00 e ele não reclamou, ele imprimiu tudo certinho. E com isso a gente
finaliza a lista 2. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E é isso, galera. Até uma próxima. Valeu!